Olá, muito boa noite. Estamos iniciando mais um programa É Negócio aqui pela Vale TV, canal 14 e 6 da NET e todas as plataformas digitais. A minha convidada já esteve comigo na temporada passada falando sobre ansiedade e depressão, um sucesso. E hoje, no mês das mulheres, nós resolvemos trazer uma pauta extremamente importante que é mulheres na atualidade. Minha convidada é a neuropsicóloga Daniela Henkel. Fique conosco, não saia daí porque nós já voltamos. Coisa boa ter a companhia de vocês sempre. E hoje, assunto mulheres na atualidade, e a minha convidada é a neuropsicóloga Daniela Henkel. Muito bom poder te receber novamente aqui no programa É Negócio. Eu que agradeço, Jorge. É sempre um prazer estar aqui pela qualidade do programa e também podendo trazer esses assuntos tão pertinentes, né? Mas olha, eu não tenho dúvida, como sempre, a gente faz um bate-bola aí e fica muito interessante e com muitas informações. E eu acho que o fundamental é a gente poder propagar um pouco de conhecimento, né? Desmistificar algumas questões e também nos fazer refletir. Então a gente está no mês das mulheres, então vamos pensar um pouquinho sobre isso agora. Então já vou ter que te fazer uma pergunta. Vamos lá. Qual é o dilema da mulher na atualidade? Enfim, vamos lá. Uma pergunta bem pertinente, onde que, né? Se a gente buscar um pouco de histórico, né? Eu acho que é importante, assim, do quanto essas décadas que foram afastando, né? De gerações para gerações, o papel que as mulheres foram ocupando, né? E dentro disso, se adequando a esse novo formato de demandas, situações, afazeres, permissividade em relação, né, do que cada um se permite e, ao mesmo tempo, o dilema, eu diria que seria a forma de se adequar, ou o tempo, a possibilidade de poder, tanto nos seus anseios, vontades e desejos, vamos lá, a estudar, buscar novas possibilidades, ampliar suas profissões e também ser mulher dentro da sua contemporaneidade, né? Buscando também afazeres que, se são situações adversas, casadas, solteiras, mas têm seus filhos e possibilidades de lidar com o todo. Então, acho que a excelência, essa busca, né? Hoje um padrão de um culto, onde uma mulher precisa ter todo um estereótipo, tanto de perfeição, com excelência e padrão de profissionalismo em pauta, né, em ponta, tu imagina dentro disso, agora nós vamos olhar para um ser humano que precisa lidar com suas questões emocionais, lidar com essa demanda e ser um ser humano normal, né, que tem suas falhas e seus acertos. Eu vou te dizer que tu está fazendo essa entrada, eu vou te dizer que eu sou do tempo onde os objetivos das mulheres era casar, constituir uma família, ter filhos, depois, na sequência, ter um trabalho, se profissionalizar na sua carreira. E hoje, pelo que tu estás me dizendo, é tudo isso e mais um pouco. É tudo isso mais um pouco, mas esse é um movimento que eu acho que a gente pode conversar bem detalhadamente, né? De aonde, né? Dentro de uma questão assim mais emocional e psicológica, onde se traz alguns transtornos atuais, onde isso gera muitas situações e onde as pessoas vão adoecendo. Porque silenciosamente algumas demandas vêm onde não se dá conta e sempre, né, se aquela pessoa, o indivíduo tem um perfil que vai dar conta de tudo e eu não vou conseguir ou pedir ajuda ou poder reorganizar, isso vai para uma via mais a nível de um estresse. E isso eu acho que a gente pode trazer um olhar muito específico. Isso é uma coisa da mulher atual, né? E aí é essa questão que é necessário ser visto, de que forma você está fazendo, de que possibilidade pode se reinventar. Então, acho que são padrões muito instituídos que tu fala lá do passado, onde existia uma característica. E agora vem o contemporâneo e quase dá um conflito, né? Onde se quase é o inverso, onde você tem que dar conta de tudo e poder olhar com tudo isso e às vezes não ver como isso ser, às vezes um preço muito alto que você paga, né? E isso traz umas questões de um prejuízo que eu sempre trago, a nível até às vezes físico, emocional, e acaba a pessoa tendo várias situações onde não consegue às vezes achar algumas possibilidades de intervenções para mudar.
Não que ela tenha que parar. A gente sempre pensa, né? O que é saúde, né? É poder entender que a pessoa tem uma funcionalidade, as coisas vão de alguma forma, mas nunca tendo um apagão, ou uma forma que, né, desmotivação, desânimo, desespero, desesperança, né, onde vai para uma outra via. É poder dar esse circuito natural, mas dando uma ordem, uma sincronia, dando-se ao tempo para a sua família, a relação filhos, a relação profissional, a sua condição de si própria, né, de se cuidar, mas não o culto da beleza hoje é o extremo, mas um culto de uma beleza de poder se olhar para dentro, às vezes internamente, né? Não quero interromper teu raciocínio, que é lógico e sempre muito esclarecedor, mas eu faço uma pergunta o seguinte, assim, ó, essa coisa de olhar a mulher olhar mais para si, de ela também olhar a carreira dela. Ela também hoje, ela se afasta um pouco aquela coisa de constituir família, de ter filhos, isso fica uma coisa já um pouquinho mais distante ou continua tudo andando junto? Porque realmente eu acho que o estresse vem demais, Sim. né? Eu te diria assim, que eu acho que tem uma relação de perfis, né? Eu acho que tem mulheres que, como tu diz, elas foram educadas para fazer sua profissão ali no ensino médio, né, fundamental e médio. Umas foram para uma via muito do magistério, acho que pegando a nossa região, assim, ela é muito característica, né? Ser professora é quase uma das primeiras permissividades, né? Mas outros cargos até eram, vamos avaliar. E dentro disso, poder fazer esse manejo. Mas o que tu traz, né? Esse percurso dessa pessoa, poder entender o quanto esse perfil de retardar, né, essa relação, né, da maternidade, eu acho que hoje ela é muito questionada. Eu preciso ainda terminar minha graduação, mas ainda um pós-graduação, ou eu preciso ampliar minha relação profissional, então eu não vejo um filho nesse meio. Eu consigo ter um casamento, eu busco essa relação, mas buscar essas questões. Então a gente vê que tem uma relação mais tardia, né? As mulheres se permitem a ter um tempo a mais e às vezes dentro do seu formato, tanto a nível de relacionamento, até acabam optando não terem mais tantos filhos. Porque que hoje, quando se estuda envelhecimento, não vamos entrar nessa alçada, mas hoje a gente sabe que a pirâmide populacional está invertida. Tinha 6, 7 filhos, meus avós, por exemplo, os teus, a tua família, onde tinha uma família muito mais numerosa. Hoje, 1, 2 e olhe lá, né? E talvez nenhum. Então, sim, hoje são perfis de características que esse, eu acho que é o nosso grande vilão, e vamos ver se tu concorda comigo, a demanda social, é muita informação, muitas opções, cursos, viagens, possibilidades, lazer, e isso tudo dentro de uma sincronia para dar conta de tudo e com uma régua alta, que o padrão exigente, né, de uma sociedade que tem que dar tudo muito certo, e ai se não dá certo. Pois é, tu sabe que eu fico pensando que quando a mulher, que é a base da nossa conversa, né? Tu imagina ela tendo então esse propósito de querer se graduar, terminar, mas ela está vendo que lá na frente está chegando perto dos 40 anos, que dentro da arte biológica começa a bater o aí sininho. já começa a ter um estresse invertido, né? Sim, tem um número aí se aproximando, tem um número, né? se aproximando, isso também, puxa, pode complicar bastante também, né? Porque eu escuto isso. Sim, e tu deve ouvir muito disso também, né? Muito. Os questionamentos e sempre aquela pergunta, será que é a hora? Será que eu estou pronta? Sim. Será que eu vou dar conta? E aí eu sempre trago uma coisa muito simples, até a nível clínico, assim, né? Simples fato de viver. Viva, entenda, busque possibilidades, porque será que a gente sempre vai fazer uma escolha e vai estar tão pronta frente ao que realmente essa demanda vem? Muitas vezes a gente pode desestabilizar, sim. Mas entendemos, e eu acho que essa é a arte de viver com saúde, né? Poder lidar esse enfrentamento de uma forma de que da sua criatividade, muito pautado nos seus valores, tanto éticos e morais, para poder lidar com tudo isso e buscar uma forma de solução. Não deu de um jeito, bom, nós vamos tentar de uma forma. Eu acredito que está até mais fácil hoje em dia para isso, né? E o mais importante é sair desses padrões culturais, né? Que isso é uma coisa complicadíssima também. Uma vala, assim, que a gente entende que existe uma exigência, existe toda uma condição hoje da tecnologia, a gente sabe que entra dentro, invade dentro da nossa casa por vários atributos, eu falo de redes sociais, possibilidades,
E o grande vilão de tudo é a relação de comparação, né? De se ver frente ao tão quão profissional, a questão mais a mulher hoje, né? De padrões de beleza, a relação de emagrecimento, Sim. possibilidades, a condição. E quando tu diz olhar-se para dentro, é se entender, gostar, se amar a si mesmo, aquela velha clássica, Sim, né? sim. Ame-se a ti mesmo para poder buscar olhar, e não só um amor de uma condição até de relação, mas amar o que faz, poder produzir uma coisa interessante, ter prazer, né? Os japoneses nos trazem uma sabedoria muito milenar e clássica, né? Que vem muito ao encontro do que eu estou muito buscando atualmente, né? De projetos, que é o Ikigai, né? O sentido da vida. Eles têm uma coisa muito importante que eu vejo assim, que eu acho que é disso que nós humanos estamos caminhando, por tantas diversidades, as diversas formas que hoje a vida nos suscita a cada dia, a cada hora, situações de trabalho, tanto a nível familiar, mas a gente tem que ter um propósito e focar no sentido da vida. Mediante isso, as coisas vão seguindo. E os medos, os anseios, falamos no outro programa, a ansiedade é o maior porta aberta, né? Todos nós sofremos de alguma forma, mas onde há diferença é lidar com ela e não deixar de ter a funcionalidade. E a partir disso, poder dar a sua forma de lidar com as coisas. E aí, se a gente sai desses padrões, essa condição cultural, a vida se torna muito mais leve, muito mais fácil e a sensação de bem-estar. Mas a gente, como tu bem disseste, tem tudo a ver com o perfil de cada um, né? Mas Sim. essa consciência, ela não chega tão cedo, não, né? A maturidade ajuda bastante, né? Eu acho que ajuda bastante. uma moça jovem, ela enxerga tudo isso e aí entra exatamente o que tu disseste, a competitividade, seja na atividade profissional, seja aquela coisa da beleza e tal, ela está dentro daquele universo ali, naquele momento. É lógico, se tu for conversar com uma pessoa que passou já por tudo isso, vai dizer exatamente o que tu estás dizendo. Não, eu vivi isso, mas agora eu me encontro numa outra situação. Mas eu acho que para essas jovens não é muito fácil, né? Porque o que tu traz é a relação de insegurança, né? De Sim. se posicionar, estão numa graduação, ou estão terminando até uma via profissional, insegura com o contexto, relacionamentos, querem, né, buscar o amor da sua vida e aí as coisas vão indo, se adaptando ao outro, que tudo é muito novo. Antes tem uma adolescência, né, que cada um tem a sua forma, mas o que tu traz, eu acho que essa relação de maturidade, lidar com si, se entender, buscar, né, uma sua análise interna, né, o que foi de acertos e erros. E aí que eu sempre digo, né, impedir o dano, né? Se a gente identifica e se conhece, então tu não vai ficar com os ressentimentos. Tu vai para uma via de quê? Vamos aprender com isso e seguir. Com certeza. Né? Não, mas isso aí acontece com todo mundo. Eu até vou te dizer, porque a gente acaba passando sempre as perrenhas da vida, como todo mundo passa. Claro, né? isso faz parte de viver, faz parte. Ainda bem que tem as psicólogas, neuropsicólogos, para poder entender o que a gente está sentindo. Isso aí. Mas sim, Falar das emoções. eu sou de uma geração de que havia uma competição muito grande, mas da forma como era. Hoje não dá nem para se comparar, porque a tecnologia está dentro de tudo, né? Sim. Facilita e complica ao mesmo facilita tempo. e complica, né? Então, a ideia que tu trazes de que o amadurecimento, ele não precisa esperar chegar até lá depois de sofrer tanto, porque aí tem exatamente, pode poder pegar um acompanhamento, a poder se conhecer um pouco mais e de repente lá desde a juventude tornar a vida um pouquinho mais feliz. Claro, né? é verdade. Daniela, posso te convidar para a gente seguir na sequência? Claro. Até porque eu estou curioso sobre um projeto muito legal que vocês logo mais vão estar lançando e eu quero muito saber por aqui. Muito Pessoal, bem. Vocês vejam que o bate-pronto aqui com a Daniela sempre fica muito fácil, conhece o assunto e eu dou meu espetáculo, então andando. Chegamos no intervalo, então não saia daí, fique conosco porque nós já voltamos. Quando o assunto é investimento, quem não se sente meio perdido? É preciso se orientar pelo mercado, pelos seus objetivos, pelas metas da sua empresa. Por isso que é tão bom contar com o Sicredi, para guiar você na direção certa.
Temos poupança, fundos de investimento, renda fixa e previdência. Invista com a gente. Sicredi, aqui seu investimento rende mais do que dinheiro. Voltando para o programa Em Negócio desta noite, tendo como convidada a neuropsicóloga Daniela Henkel, e nós estamos falando sobre mulheres na atualidade. Daniela, eu imagino que com todas essas atividades que as mulheres têm, elas parecem ainda na cabeça delas que elas precisam dar conta de tudo, né? Elas precisam resolver tudo. Fica tudo isso muito pesado. Tu já estávamos falando sobre isso antes, mas eu gostaria que tu continuasse um pouquinho mais para que a nossa audiência entenda melhor. Então, como é que é lidar com este pesado? Como é que é lidar com essa demanda, né? A busca principal é poder olhar sobre a sua vida. Dá uma parada. Entender que forma e que muitas vezes a gente vem com algumas mochilinhas da vida, que eu sempre digo, e aquilo é sistemático, aquilo fez parte de uma determinada época da sua vida que precisou, tanto em atitudes, tanto de afazeres, compromissos, e chega uma fase, uma década, uma parte da sua vida que tu ainda continua reproduzindo, mas não surge nenhum efeito, mas tu vai funcionando desse jeito. Quando a gente diz dar uma parada, é como se a gente vai se reorganizar, eu chamo. Eu preciso te perguntar, essa parada, como é que uma mulher que está cheia de coisa para resolver, filho gritando no ouvido, marido pedindo um monte de coisa, tendo que preparar, dizer assim, eu vou dar uma parada, como é que ela faz isso? Ela é um ser humano, ela vai ter que dar uma parada, porque senão a vida lhe para, né? A parada é num contexto de pensar, num contexto que, das diversas formas, pode ler um livro, pode buscar uma meditação, caminhada, ou uma psicoterapia, se necessário for, para um profissional para auxiliar esta reorganização, ressignificação desse contexto, uma relação, às vezes, com o seu médico, de poder também buscar uma questão mais biológica. A parada é o quê? Pensar. Simplesmente pensar. Será que eu preciso nela? Porque ela precisa ser uma pessoa que se olha primeiro para poder auxiliar os outros. Sempre gosto daquele exemplo, né? Tu entra na aeronave e cai as máscaras de oxigênio. O que é a nossa tendência, né? Vamos lá botar no meu filho, no idoso, em qualquer pessoa que está precisando. Não, oxigênio é para a gente precisa primeiro respirar para poder lidar. Eu diria que essa é a metáfora perfeita, para poder entender do quanto nós precisamos nos reorganizar, entender esse contexto, porque nós precisamos entender hoje que a vida tem um sentido interessante e precisa ter qualidade de vida. E dentro deste parar e pensar, tu vai redimensionar situações antigas, possibilidades ou novas que tu pode adaptar, que tu não se permite tirar uma hora. Não, mas meu trabalho vai de tal hora, mas tu vai buscar atributos que isso vai ser uma sensação de oxigenar, né, a gente diz. Repagina o bem-estar e tu dorme muito melhor, no outro dia segue de novo e a vida vai dando o seu percurso natural. Eu preciso também te perguntar. Vou fazer uma consulta aqui, né? Vamos imaginar que ela está olhando para si. Ela começa, então, tomar uma iniciativa, vou pegar um livro, vou fazer... Ela, por si só, já começa a ter algo um pouquinho mais equilibrado, né? Vamos pensar assim. Quem está dentro do circuito dela vai pensar e vai observar que ela está começando a ficar diferente. Eles vão perceber isso. Não é assim que funciona? Sim. E aí, como é que ela lida com isso? Esse é o segundo passo, esse é o segundo manejo. As possibilidades que, às vezes, o autocontrole, a possibilidade de fazer tudo, vamos dar demandas. Filhos, né? Determina algumas responsabilidades, delega algumas questões, parceria, e são situações adversas. Com certeza, toda a sua ação tem uma consequência, é o que tu está trazendo. Claro. Eu vou modificar, vai mexer o eixo. É o sistema, se você está falando mais a nível então, família. Não estou errado. Não, então. Extremamente correto. Tu mexe um eixo, sistema dá uma variada. Mas dentro disso, se essa família entende que essa pessoa está muito melhor, menos irritada, menos intolerante, mais pacienciosa, buscando o seu tempo, e eles vendo ela mais feliz, as coisas vão dar muito certo. Então, assim, reorganizar, ressignificar, pensar sobre ações possíveis, tanto para, às vezes, atribuir mais coisas. A gente está falando um excesso. Tem pessoas que têm um circuito que não
não estão felizes, sempre buscaram por alguma outra forma, e não é o vilão só o estresse. Quero fazer coisas novas, eu tenho meu tempo mais hábil. E aí sim, cursos de idiomas, possibilidades de uma nova faculdade, né? Buscar uma atividade física, pintar, enfim, as diversas formas existem, mas tem que fazer sentido aquela pessoa, personalizar aquela pessoa, né? Para dar um bem-estar. Eu imagino, inclusive, a família, então, percebendo que está havendo uma mudança e estão bem satisfeitos, que há uma mudança, que a pessoa está se sentindo melhor e tal. Mas eu também te pergunto, fica tudo legal para ela desde que ela continue fazendo as coisas que eles gostariam que ela fizesse, porque isso eu acho que também interfere. Isso não pode criar uma discussão? Sim, todo o ajuste, né, Jorge, tem uma questão que possa gerar tanto ou conflitos ou ajustes normais, tranquilos. Se caso for e gerar problemas e conflitos, como tu cita, existem situações profissionais da área que lidam com essas relações familiares, lidam com terapias, possibilidades de casal. Tem várias formas que se pode trazer. Mas acontece. Acontece. Isso é realidade. Realidade. Isso é não, por isso que eu quero como trazer diz, isso, a vida como ela é, né? Não é cor-de-rosa, não. Mas uma coisa que eu acho mais importante agora, se a gente buscar ampliar um pouquinho mais, essa é a beleza e a questão bacana. Se tu se dá conta sobre o que está acontecendo na sua vida, você começa a buscar ações para buscar. Então, tem possibilidades, existe tratamento, existe eficácia para poder entender, porque nós estamos falando de coisas talvez não tão mais brandas, mas tem situações de transtornos muito mais severos. Claro. E dentro deles existem equipes multidisciplinares, e assim como eu trabalho com colegas, onde a gente aciona, entende e busca uma linha de raciocínio e de um tratamento onde tem uma eficácia e a pessoa sai daquela situação mais complexa, com muita tristeza, muitas vezes, às vezes uma parada, né, referente a várias coisas onde impacta a sua vida e ela não, talvez, tenha uma certa desesperança e um certo, assim, formato de como seguir. Então, podendo olhar para tudo isso, dá para buscar. Um sofrimento temporário é muito melhor do que um sofrimento permanente para o resto da vida. É né? verdade, é verdade, é Bem, verdade. vamos dar uma guinada? Vamos lá, porque vamos lá. Eu gosto de conversar contigo, porque tu sempre traz bastante informação e muito feliz, até imagino, pela tua felicidade, em função de que tu atende tantas pessoas. Realmente. Que também não deve ser uma coisa muito fácil, mas está aqui. Mas quem gosta do que faz, né? Faz. E como a tua área, a gente atua e a gente... Só que a minha área é negócios imobiliários, mas eu trago para cá toda a minha alegria e satisfação naquilo que eu faço. Isso aí. Agora, tem o projeto Ativamente. Isso aí. Eu queria que tu falasse isso porque, olha, está acontecendo uma coisa muito interessante em todos os lugares, que é as pessoas se identificar ou identificarem que vivem numa comunidade e não estão sozinhas. Até porque eu já vou começar te perguntando, porque projeto Ativamente tem alguma coisa a ver com a solidão? Já vamos trazer esse contexto, né? Então vou chegar vamos lá, lá. então. Então, o projeto Ativamente, ele se dá no quê? O nome já diz, ativa a mente, ou podemos inverter, mente ativa. Entende-se que cada vez mais, num processo dos indivíduos, podendo ter qualidade de vida, estar ativo nas diversas formas, tanto psíquicas, físicas e emocionais, nós temos mais saúde, mais qualidade, onde a gente impede o dano. Então, se criou, né, um grupo fantástico, que é um grupo bem multidisciplinar, onde a gente busca entender o quê? Que nós queremos buscar e propagar a via do conhecimento, que é uma equipe, como eu disse, multidisciplinar, onde tem médicos, fisioterapeutas, educadores físicos, gestores de saúde, advogados, um pastor relacionado à área da comunicação, eu, psicóloga e afins. Nós queremos trazer várias ações relacionadas ao quê? Então, se sabe que no mundo, pautado então um pouco dentro da teoria, existe uma teoria chamada Blue Zones, que são 5 zonas azuis no mundo. Se a gente abrir o mapa, nós vamos identificar, né, Costa Rica, a Grécia, a Itália, o Japão, a Califórnia, e aí começaram a entender que por que esses lugares chamam a atenção no quê?
na longevidade e na qualidade de vida. Então, pela via pesquisa, antropólogos, alguns setores lá de Harvard foram lá, médicos, entender assim, o que é que vocês fazem? Deixa nós entender isso. E aí é uma pesquisa muito longitudinal, há muitos anos, e se busca entender que tem de 15 a 20 diretrizes de cada lugar, mas com a mesma característica que as pessoas estão sendo longevas, mas com qualidade de vida. E quando falamos de qualidade de vida, são ativas, são mais felizes, buscam o coletivo. Então, o que é essas diretrizes? Espiritualidade, família, o contexto do social, que isso é um impacto muito protetivo a nível do cérebro, e aí fecha com a tua pergunta, solidão. Então, são vários atributos que se entendem, tanto as dietas mais, das dietas do Mediterrâneo, onde peixes, né, Itália, resveratrol, vinho, que nos traz o antioxidante, e tudo isso nos traz uma via chamada que impede o dano do estresse. O estresse, o oxidativo, onde vai para a via das mais origens das doenças. Então, o que nós estamos entendendo? Vamos pegar um gancho aqui, um eixo, né? O impacto social frente às pessoas. Todos esses locais, onde são tanto vilarejos e cidades mais específicas, eles têm uma coisa de comunidade, eles se querem bem, eles têm uma empatia acima da média, eles têm satisfação que todos estão bem. Então, vamos buscar nós hoje, no efeito contemporâneo, vivemos hoje não horizontalmente, onde eram casas, nós vivemos mais verticais, em prédios, e dentro deste contexto, as pessoas acabam se individualizando, ficando mais sozinhas, e agora vamos pegar o efeito pandemia, então pensa esse efeito cascata seguindo esses anos, e automaticamente nós entendemos que as pessoas acabam tendo mais desânimo, a relação de solidão, e aí vem algum convite, alguma situação, não, eu não quero ir, eu acabo me isolando, e a gente vai entendendo que há várias situações, né, que a gente vive. Vamos pensar, o mundo tem um certo adoecimento diferente do que essas regiões. O que nós entendemos? É poder ser mais solícitos, aceitar a possibilidade de sair mais, buscar. Então, fundamentalmente, vamos ser bem objetivos, né? Que vocês vão ser convidados na comunidade e afins. Nós temos território, a gente pode abranger qualquer área. E tem uma demanda enorme querendo isso. E nós queremos trazer ações. A primeira delas vai ser com o Dr. João Senher, que vai ser dentro de um contexto, né? De um formato de mostrar o que é essas Blue Zones, onde vai ser, onde estão esses locais e o que essas diretrizes e o que eu me identifico e como eu posso fazer mudanças. Então, a gente sabe, né, Jorge, tudo que a gente se adapta a poder, a conhecer e trazer o conhecimento, a gente começa a selecionar, refletir e mudar ações. Claro. Então, o ativamente já posiciona o nome. Nós vamos, a partir do momento, buscar ações, tanto como caminhadas, pedal, palestras, oficinas, possibilidades diversas. Caminhada com cachorrinho também. Tudo, o que nós quisermos buscar. Mas vão ser 2 ações e uma já em setembro, buscando um pouquinho da relação da Brás, que nós também temos um trabalho muito efetivo, daí um pouco da prevenção e da relação do estresse do cuidador. Então, em maio, nós vamos ter esse evento, que ainda a data a definir e o local, vamos lhe avisar. E em setembro, que sempre é um mês da doença de Alzheimer, e onde nós vamos fazer. Isso vai ser um projeto público? Público, totalmente possível para qualquer pessoa. Nós queremos quanto mais, melhor. Certo, claro. E eu sempre penso uma coisa muito bacana, que eu acho que nós somos uma célula, nós somos um grupo, onde dentro dele nós queremos vários tipos de apoiadores, onde nós queremos uma teia, uma rede, onde todos nós podemos caminhar para o mesmo horizonte, né? Para a mesma possibilidade. E isso eu acho que fica muito lindo, assim. E é uma grandeza que eu acho que tu tem essa característica, a satisfação, né, de viver. Isso nos retroalimenta. Tu acha que eu tenho? Aquela condição, né? Sim, aquela condição de cada vez mais nós podermos trazer, ver situações, histórias de vida e das diversas. Então, o que fica é que o projeto ativamente está saindo da forma. Uau. Maio vai sair de fato, né? Vocês vão ver um pouco aí dentro da cidade, convites. Nós queremos que a comunidade adere e trazer mais pessoas e para poder entender que a gente pode fazer algo diferente. E
não buscando o envelhecimento, mas a qualidade de vida, mas saber que envelhecer, que a gente começa aos 30 anos, e perdendo e adquirindo novas formas de habilidades, nós cada vez mais vamos nos adaptando. Então, ativar a mente sempre, aos 30, 40, 50, 70, 80, 90 e afins. E nós vamos impedindo dano, buscando menos relação de doença, estresse oxidativo que não determine doenças afins. E aí a gente vai viver muito melhor com qualidade. E numa sociedade feliz. Isso aí. Pessoal, vocês veem que o assunto agora estava tomando um rumo maravilhoso, porque esse projeto que a Daniela está trazendo para nós, certamente vai contribuir muito para a nossa comunidade, e tenho certeza, e coloco o meu programa à disposição para que quando isso for noticiado, já com as datas previstas, a gente possa então falar para cada um de vocês. É como eu sempre digo, não fique sentado apenas esperando que as coisas aconteçam e lastimando a vida. Faça um pouquinho da tua parte que tu vai fazer para ti e para todos quem está à tua volta, né? Desta maneira, eu quero te agradecer mais uma vez por tu deixares o teu consultório para vir aqui conversar comigo, passar todas as informações. E eu te peço as tuas considerações finais, por favor. Muito obrigado, Daniela. Eu que agradeço, sempre é um prazer, sempre voltarei quando quiseres, né? Porque acho que fundamentalmente a gente consegue trazer alguma contribuição, um momento de reflexão, né? Uma parada, como falamos todo o tempo, né? E eu acho que as pessoas estão precisando disso, elas estão querendo se inserir, elas estão querendo buscar algo mais. E, acima de tudo, poder falar sobre qualidade de vida e buscar sobre saúde é fundamental, né? O que a gente quer? Cada vez mais viver bem, sem um estresse associado. E eu te agradeço aí. Muito obrigada. Sempre muito legal poder estar contigo. Pessoal, eu e a Daniela, desejamos para vocês uma excelente quarta-feira, um resto de semana maravilhoso. Como sempre, nos finais do programa eu digo, porque eu sei que com essa mensagem eu tenho certeza de que a coisa pode melhorar. Portanto, eu desejo para que vocês tenham essa semana maravilhosa e que possam estar comigo na próxima terça-feira, às 22 horas, aqui na Vale TV. Muito obrigado e uma boa noite. Muito obrigada. Até logo.